Pindamonhangaba está na luta para aquecer as pessoas mais carentes. Começou no dia 6 de maio mais uma campanha do agasalho. A meta deste ano é arrecadar 150 mil peças e os materiais como cobertores, agasalhos e calçados podem ser entregues às equipes que estão passando de porta em porta. Além disso, é possível procurar um dos postos de coleta para entregar a doação. De acordo com a Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, todo o material arrecadado será destinado às entidades e também às famílias em estado de vulnerabilidade social. A Prefeitura, Subprefeitura, Polícia Militar, Sabesp, Unimed, Delegacia da Mulher e Diretoria de Ensino são alguns postos de coleta onde os doadores podem fazer a doação aí de roupas, agasalhos e calçados. E o governo anuncia corte de 28 bilhões nas despesas do orçamento aprovadas pelo Congresso. Esse foi o menor contingenciamento do governo Dilma. Em 2011, o corte foi de 55 bilhões de reais e ano passado foram cortados 50 bilhões previstos no orçamento. Durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, deixaram claro que os cortes não atingem o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o Programa Minha Casa Minha Vida, o Brasil Sem Miséria, as áreas da saúde, educação, ciência e tecnologia e os investimentos para a Copa e as Olimpíadas. Os maiores cortes foram o do Ministério das Cidades, que sofreu um bloqueio de 5 bilhões de reais, e o da Defesa, com mais de 3 bilhões. O objetivo deste orçamento de 2013 é viabilizar as prioridades de governo. É fundamental a redução de custos que está ocorrendo, se dá fundamentalmente pela redução dos custos financeiros, dos custos tributários, energia e infraestrutura. As emendas parlamentares previstas no orçamento de 2013 também foram contingenciadas. Segundo o Ministério do Planejamento, 15,6 bilhões em emendas individuais e coletivas foram bloqueadas. Foram mantidas apenas 7,1 bilhões em emendas aprovadas pelo Congresso, de um total de 22,7 bilhões. Tem vários ministérios que não foram contingenciados e são ministérios em que tradicionalmente o percentual de emendas é alto. Então isso já diz por si que não há um contingenciamento total de emendas. O centro da meta que eu estava definindo, que eu estava prevendo, seria 30 bilhões. Se o governo fizer 25, 28, está dentro do que é previsto e do que é razoável. Porque todo ano o governo tem que contingenciar, porque tem que fazer um superávit primário alto e, portanto, esse contingenciamento ele é necessário para ir dosando o gasto. Isso não é corte. É natural que o Executivo faça remanejamento. Acho que o Congresso também pode discutir essa coisa do orçamento impositivo, mas antes é preciso que o orçamento impositivo seja consequência de um esforço de planejamento. O Ministério da Justiça divulgou em nota nesta quarta-feira do dia 22 o recalque de mais de 3 milhões de embalagens do medicamento Tilenol paracetamol em gotas, produzidos entre dezembro de 2011 e novembro de 2012 por conta de problemas no gotejador da embalagem, que pode causar superdosagem do medicamento. O recalque começará na segunda-feira do dia 27 e os produtos recolhidos devem ter a numeração de lote entre os intervalos PPL 055 e a RJL 123. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor do produto deve reparar ou trocar a embalagem defeituosa a qualquer momento e sem nenhum custo. Caso o consumidor tenha dificuldades, deve procurar um dos órgãos de proteção e defesa aos direitos do consumidor e relatar o fato. A Engenharia de Tráfego da Prefeitura de Taubaté foi obrigada a desfazer as intervenções realizadas em duas de suas principais artérias, a Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Independência, e a Avenida Dom Pedro I. Após transformados em mão única, o trajeto do viaduto e a entrada da Avenida Dom Pedro I para a rotatória do túnel da Baronesa voltaram a ter mão dupla. As mudanças foram instaladas na manhã de segunda-feira,
quando 5 avenidas passaram a ter mão única com a intenção de dar mais fluxo às áreas de maior movimento em Taubaté. A prefeitura alega que eram alterações experimentais, que todavia parece não ter oferecido os resultados esperados. Moradores de vários bairros e usuários das vias que passaram pelas mudanças reclamaram muito nas redes sociais, principalmente quem reside no bairro do Barreiro, que agora precisa dar volta enorme para chegar até a Independência. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fica com imagens de Campos do Jordão.